Meus amados, eu estou passando aqui hoje para deixar uma palavra que tem me chamado bastante atenção. A gente precisa ter muito cuidado com a manipulação da informação no Brasil. Por exemplo, eu vi hoje uma reportagem de algumas pessoas que a imprensa deu larga cobertura porque, de uma certa forma, foram atacados nas redes sociais. Beleza, tá certo, tá correto. Uma pessoa que é atacada porque é negro, porque é um homossexual e foi atacado pela internet, tá correto a informação de cobrar. A pergunta que eu faço é, por que só esses grupos? Por que só quando ataca um negro, um gay, que dá notícia? Se você acompanhar as redes sociais de pastores, de líderes, dê uma olhada como as pessoas atacam, caluniam, chama de ladrão, chama de um bocado de nome. Por que isso não dá notícia? É uma pergunta para refletirmos. Será que existem classes especiais no Brasil? Que você pode mexer com as outras tudo, mas se mexer com aquela classe ali você tem problema? A gente precisa ter muito cuidado, porque o ataque a qualquer um deve ser rechaçado, deve ser combatido, deve ser denunciado, deve ser divulgado. Mas por que a mídia do Brasil, ela só dá as informações quando é alguns grupos que são atingidos? E aí ele já vem logo com a palavrinha mágica, né? É racismo, homofóbico, seja lá o que for. Mas quando um branco é xingado, é o que mesmo? Quando um pastor é xingado, como eu fui agora por mostrar minha opinião, meu posicionamento nas redes sociais, você vê pessoas extremamente agressivas. E dá o nome de que isso mesmo? Porque eu começo a refletir que nós criamos no Brasil algumas classes especiais que você não pode tocar nelas. O restante você pode fazer o que for. É normal. E isso a gente precisa mudar. E isso a gente precisa combater. Repito, ninguém deve ser atacado por mostrar o seu ponto de vista. Você pode discordar. Então, se você não concorda que alguém falou lá uma coisa, você pode colocar lá. Não concordo, acho um absurdo, acho que isso é errado, papapá. Agora, por que algumas pessoas podem ser atacadas, caluniadas, ofendidas, agredidas e não dá nada? E não dá nada, né? Então, nós precisamos começar a refletir que essa imprensa do Brasil, uma boa parte dela, não nos representa. Não nos representa. Porque defende alguns grupos, passa a informação do jeito deles. Quando a informação não interessa a eles, é uma informaçãozinha lá no final que ninguém nem percebe. E a gente precisa ter cuidado. O respeito ao cidadão independe da sua cor. O respeito ao cidadão independe da sua opção sexual. O respeito que nós pregamos independe da sua função. Que história é essa? De que alguns grupos podem ser atacados e é assim mesmo. Eu vi agora uma igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, que foi pinchada por um grupo identificando um partido político. Eu não vi uma reportagem. Eu não vi uma reportagem falando disso. Agora, se fosse algum segmento que a imprensa entende que não deveria, no outro dia era a primeira página. Homofobia. Ah, se ali fosse a casa de algum homossexual, se fosse a casa de algum de alguém da religião, da matriz africana, ah, se for... Pronto, no outro dia era manchete em todos os jornais. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Essa imprensa do Brasil não representa esse país.
Eles dividem quem é importante de quem não é importante, quem eles devem dar a informação ou não. E isto não é o papel. O papel da imprensa é dar informação. Não é puxar sardinha para o lado dela ou para aquilo que eles acreditam. Eu não vi uma reportagem falando do vandalismo divulgado aí em todas as redes sociais de uma igreja lá em Pernambuco contra Bolsonaro e falando horrores e botando lá. E botou lá a sigla. Interessante. Quando é do lado daqueles que eles não concordam, eles arrumam um jeito. Não, isso é só um vandalismo, pinte lá o muro, acabou. Mas quando é eles, misericórdia. Aí eles já botam um culpado, já inventam um culpado. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Na hora de você ouvir uma opinião, na hora de você ouvir uma informação, com uma imprensa tão distorcida como a nossa, você tem que duvidar. Você tem que criticar. Para depois você determinar. É o DCD, né? Determinar, duvidar, criticar e determinar. Você não pode determinar, você não pode acreditar. Porque se você sair acreditando em tudo, essa imprensa pinta alguém de demônio e daqui a pouco você está acreditando que é, quando na verdade o demônio está pintado de anjo. Vamos acordar e vamos refletir.